Carroça dispara e homem morre depois de ser arrastado por 500 metros. Um homem de 48 anos morreu depois de ser arrastado por aproximadamente 500 metros ao cair de uma carroça puxada por uma mula. Isso aconteceu na localidade de Virenópolis, interior de São João do Triunfo. O animal saiu correndo em disparada depois de tomar um susto com a velocidade. José de Souza se desequilibrou e caiu da carroça. De acordo com a polícia, o acidente foi registrado por volta das 17 horas. As circunstâncias ainda são desconhecidas. O delegado Jorge Pereira, da Delegacia de São João do Triunfo, deve ouvir o sobrevivente. O homem que acompanhava a vítima conseguiu então pular da carroça em movimento e se salvar. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Ponta Grossa e posteriormente liberado aos familiares. Irati registra 2 mortes por gripe em 2017. Bom, a situação é a seguinte. De acordo com a Secretaria de Saúde, a gripe fez 2 vítimas fatais já em Irati, sendo um idoso de 84 anos e um homem de 48 anos, de acordo com dados, então, divulgados pela Secretaria de Saúde do município. Ainda, de acordo com as informações da 4ª Regional de Saúde, foram registrados 6 casos de influenza H1N3 na região, sendo que 3 pessoas acabaram, então, morrendo em virtude de complicações da doença. A terceira vítima, de 51 anos de idade, era moradora de Imbituva. A chefe da 4ª Regional de Saúde, Jussara Kobelinski, confirmou as mortes. Jussara ressaltou que houve uma redução no número de mortes por gripe na região entre 2016 e 2017. No ano passado, nesse mesmo período, ocorreram 6 óbitos. Neste ano, até agora, foram registradas 3 mortes. Setor policial em nossa região, de acordo com a Polícia Militar, tivemos as seguintes ocorrências que foram destaque. Em Rebouças, nós tivemos uma ocorrência, aliás, além de 10 trotes, um acidente de trânsito entre uma bicicleta e um carro. Por volta das 17h50 de ontem, a equipe realizava patrulhamento na área central da cidade, quando então, no cruzamento da rua João Almeida Barbosa Júnior com a rua José Afonso Vieira Lopes, a equipe deparou-se com um indivíduo caído na calçada. Populares relataram que o mesmo, ao transitar com sua bicicleta pela José Afonso Vieira Lopes, na contramão de direção, veio a colidir com um veículo Gol que estava parado aguardando a preferencial no cruzamento daquela via. Momento em que a ambulância então da saúde da cidade de Rebouças encaminhou mesmo para receber atendimento médico. Populares informaram inclusive que após a colisão, o condutor do veículo Gol parou e prestou o primeiro atendimento à vítima, chamando então a ambulância. Com a chegada da equipe, o mesmo já havia deixado o local, sendo que a vítima então foi somente orientada sobre esta situação. Já em Rio Azul, tivemos uma ocorrência onde aluno oferece pó para colega. A equipe policial, por volta das 16 horas, recebeu a solicitação do diretor da Escola Estadual Shafik Curi, o qual então informou os policiais que um aluno procurou a diretoria da escola, relatando que outro aluno ofereceu um pó com aparência de cocaína para que ambos fossem cheirar. Quando o diretor foi indagar o aluno, jogou então no lixo um invólucro. A equipe no local, em entrevista com um dos alunos, este confirmou que seu colega fez a oferta, sendo ainda que o suspeito saiu da escola antes do horário previsto. Em patrulhamento pela Avenida Manuel Ribas, na área central, foi localizado o menor. Em revista pessoal,
nada de ilícito foi encontrado. O menor disse que o referido pó havia adquirido então na rua, mais precisamente no chão, e posteriormente embalou em um invólucro. Confirmou ter feito a oferta ao outro menor, somente por brincadeira, segundo ele, negando a todo momento que o referido pó tivesse procedência tóxica. Sendo assim, foi acionado então a equipe do Conselho Tutelar, a qual encaminhou o menor até a Delegacia de Polícia de Rebouças. Já na delegacia, o escrivão submeteu o pó à exposição de um reagente químico, sendo confirmado então como produto entorpecente, haja visto ter ficado na coloração azul. As partes e o entorpecente foram entregues então na delegacia para as providências das autoridades policiais, onde também foi pesado e aferiu-se a quantia de 5 gramas. Policial fica ferido após troca de tiros em Carambeí. Uma troca de tiros no início da noite desta última quarta-feira, dia 2, deixou 2 pessoas feridas, entre elas um policial militar envolvido na ocorrência. Esta ocorrência então foi registrada em um posto de combustíveis às margens da PR-151, na cidade vizinha de Carambeí. Segundo informações de testemunhas, um caminhoneiro recebeu um mandado de busca e apreensão do veículo que estava conduzindo. O oficial de justiça estava então acompanhado por 2 policiais, momento em que o motorista foi até a cabine do caminhão, pegou uma arma e disparou contra a equipe policial. Um dos policiais saiu ferido no rosto e o caminhoneiro levou um tiro na perna e acabou então sendo imobilizado pela equipe policial que atendia a ocorrência no momento. Os 2 feridos, o policial e o motorista, foram levados para atendimento médico. O quadro de saúde deles é estável, de acordo com as informações. Vítima reage e suspeito morre atropelado. Uma tentativa de assalto a um comprista acabou em um suspeito morto. A ação aconteceu no início da manhã desta última quarta-feira, dia 2, na BR-277, no trecho entre Santa Teresa do Oeste e Cascavel. De acordo com o relato das vítimas, 3 homens moradores em Santa Catarina que retornavam de compras no Paraguai. Eles então foram abordados por homens em um Vectra de cor preta. Os suspeitos obrigaram o condutor do Passat a estacionar. Um dos suspeitos desceu armado no Vectra, mas o que eles não esperavam era que o condutor do Passat era um policial civil de Santa Catarina. O policial reagiu e ainda atropelou os suspeitos, que ficou preso então sob o carro. Os outros homens que estavam no Vectra fugiram. No Passat ficaram então as marcas de tiros que por pouco não atingiram os 3 amigos. O corpo do suspeito foi recolhido ao Instituto Médico Legal, onde foi identificado como Igor de Oliveira Dias, de 19 anos. Ele era morador em Cascavel e, conforme a polícia, tinha vários registros de infrações enquanto menor de idade. Ainda nas últimas horas, aquilo que mais importante aconteceu: Zeca Dirceu alfineta Serralho, política. Pois é, o deputado federal Zeca Dirceu, do PT do Paraná, votou pela denúncia contra o presidente Michel Temer nesta última quarta-feira, dia 2, e aproveitou para alfinetar, mesmo sem citar o nome, um de seus principais adversários, o ex-ministro da Justiça Osmar Serralho, PMDB, aqui do Paraná. Zeca Dirceu disse que a ausência é sinônimo de covardia. Minutos depois, ou antes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM, havia então dito que Serralho não comparecera para votar, ou não compareceria para votar. Afastamento mergulharia Brasil no caos, afirmou o ministro da Educação.
é a melhor escolha em nome da estabilidade do Brasil e das conquistas do governo Temer. Afastar agora seria mergulhar o país no caos. Ninguém está impedindo ele de ser investigado. Ele poderá ser investigado a partir de 2019, como qualquer cidadão. Essa frase do ministro da Educação, Mendonça Filho. Coisas da política. Mendonça foi exonerado do cargo para reassumir seu mandato de deputado e votar na Câmara contra a denúncia que apontava a Michel Temer. Planalto tem de decidir agora o que fazer com os governistas que votaram contra a Michel Temer. Pois é, a situação ainda borbulha em Brasília. Após conseguir barrar na Câmara a denúncia contra o presidente Michel Temer, o Planalto agora começa a discutir uma nova configuração. Líderes governistas saíram da votação com uma preocupação: o que fazer com quem votou contra o presidente? É chegada a hora de cortar cargos e mexer na composição dos ministérios? Bom, o temor dos articuladores políticos lá do Planalto é de que a retaliação pelo voto contrário pode diminuir uma base de apoio no Congresso, que agora se mostra menor do que no início do governo. E o Planalto precisará desses infiéis para aprovar as reformas e os projetos cobrados pela área econômica. Não vamos agir de maneira apressada nem impensada. Agora é hora de sentar e avaliar o quadro. A frase é do ministro Antônio Embaçaí, que também é deputado e se afastou de sua pasta para votar na Câmara. Do homem das cavernas ao homem tecnológico, diria Renato Folador. A descoberta do fogo mudou a história do homem das cavernas. O calor que aquecia, a luz que permitia enxergar durante a noite, a proteção contra animais ferozes, a possibilidade de assar alimentos, de estar com a prole, acima de tudo, a meditação é de tanto olhar para a chama, entravam em transe e recebiam então mensagens fundamentais que proporcionariam então a evolução da raça humana. Já o advento da internet e da tecnologia da informação mudou os rumos da humanidade. Da mesma forma, quando olhamos hoje um ser humano em transe, desconectado do mundo exterior ao olhar a tela do computador, do tablet ou smartphone, acessando e se comunicando através de redes sociais. Percebemos que nada será como antes. Agora, se quando em transe a comunicação dos homens das cavernas era com seres superiores, espiritualmente elevados, que transitavam mensagens para então o progresso da raça humana, hoje, quando em transe à frente da tela do computador, a comunicação do internauta não é com os seres superiores, mas com seres encarnados até inferiores a ele muitas vezes. Trata-se de diálogos inúteis, fúteis, joga-se joguinhos que podem promover tudo menos evolução espiritual. Pior, a tecnologia está nos afastando de quem está próximo. Você já tentou falar com um filho, por exemplo, enquanto ele manuseia o smartphone? Pois é, o ser humano percorreu um longo caminho para terminar sozinho.